E aí, senhor, beleza? Hoje, galera, nós vamos falar de 3 jogos mais difíceis da história dos videogames. Sim, hoje nós vamos falar desses jogos terríveis que causou muito trauma na galera da geração, principalmente da minha, dos anos 90. Mas, ó, não deixa de ser jogos maravilhosos. Ó, se fosse você, eu jogaria esses jogos com certeza, porque se você chegar a jogar esse jogo e zerar ele, você está preparado para zerar qualquer jogo que você vai encontrar pela frente, beleza? Ah, e antes de mais nada, eu quero que você se inscreva no nosso canal. Se você gostar do nosso conteúdo, deixa seu like e comenta, porque isso nos ajuda muito a continuar o nosso trabalho aqui, até porque a plataforma entende que quando você deixa o like e comenta, ela dá a entender que o nosso conteúdo é de relevância e dá engajamento, beleza? E nos ajuda a crescer aqui também, porra, não custa nada e é 0,800 a inscrição, beleza? Senhor, não deixa de se inscrever. Bom, eu vou começar falando dos jogos dessa seguinte maneira, eu vou começar do terceiro até o primeiro, mas vale destacar que ele, no termo de dificuldade, ainda continua 10/10 de dificuldade, tá? Não é porque ele é o terceiro que vem pro primeiro que ele não vai continuar com a sua dificuldade extrema, tá? Bom, esse jogo, eu vou logo dizer, para mim, ele é um jogo que tem uma boa nostalgia. Foi onde eu vi o primeiro gráfico melhorado no quesito de 16 bits, que é o Castlevania X. Galera, eu tô falando do nosso saudoso Castlevania do Super Nintendo. Esse Castlevania, você olha ele assim com um gráfico bonito, é um jogozinho de 2D, isso aí é fácil de zerar. Engane-se você, se você pensa que esse jogo é fácil. Galera, esse jogo, ele não tem nada de fácil. Para quem gosta de jogos difíceis, esse jogo, ele é a sua cara. E é por isso que eu digo para você que se você zerar qualquer jogo da lista que eu tô te dando, você está preparado para zerar qualquer jogo dos dias atuais. Não que os jogos atuais não sejam difíceis, são difíceis sim, mas os da minha geração são muito foda, cara. Mas você vai entender por que era um grau de dificuldade absurda. Bom, galera, o Castlevania, o que eu posso dizer pra vocês do Castlevania, porque já saiu do Nintendinho, porra, do Nintendinho já é uma dificuldade extrema. Jogue do Nintendinho 8 bits. Esse Castlevania que eu vou falar pra vocês, do Nintendinho já é um absurdo de dificuldade, tá? Porém, quando saiu para o Super Nintendo, lembra que eu falei para vocês que foi a primeira vez que eu vi este jogo com gráficos melhorados? O boneco já era enorme, já era grande, mas a dificuldade continua a mesma. A diversão, porém, deu um up, né? Claro que com o melhoramento do Super Nintendo, você sai do Nintendo 8 bits e vai para o Super Nintendo, claro que a evolução, logo de cara você vê a diferença da questão dos bonequinhos, né? Dos bonecos. Um boneco era pequeno, o outro já era gigante. Mas o grau de dificuldade continua a mesma. Pessoal, o Drácula X foi lançado originalmente no Japão no dia 21 de julho de 1995. Então eu acredito que esse jogo já tem a sua casa de seus quase 40 anos, cara. Já é um coroa, já é um senhor, mas não deixa de divertir a gente até nos dias de hoje. Pelo menos a minha geração, né? E se você que é da nova geração e gosta de jogos difíceis, com certeza o Castlevania vai te surpreender muito, e fora que ele é maravilhoso. E claro que por ser um jogo maravilhoso, ele recebeu várias versões, incluindo até os dias de hoje. E claro, ele vem recebendo várias versões digitais nos últimos anos, incluindo a sua versão no Wii, né? E tem também no New 3DS em 2016. O mais recente foi integrado a Castlevania Advanced Collection, que foi lançado no dia 23 de setembro de 2021 para o Nintendo Switch, o PlayStation 4, o Xbox e por aí vai. Originalmente ele saiu para o PC Engine com os gráficos maravilhosos. Porém, quando ele foi para o port do Super Nintendo, ele foi com os gráficos bons, só que porém ele veio com menos fases e também não tinha o salvamento. O que tinha naquela época? O que tinha era os famosos password. Aí você deve estar se perguntando, mas Jadiel, o que é password? Pessoal, hoje você consegue jogar e de repente digamos, você está jogando Resident 4 e aí você quer salvar num certo ponto, aí vai ter um ponto lá que você salva, tá? E aí quando você desliga, vai descansar, vai dormir, e quando você volta, você continua da onde você parou. No password é da mesma forma, porém aí é que vem a questão do X. O que é que acontecia? Primeiro você tinha que
passar de fase, e quando você passava de fase, o que é que acontecia? Aparecia um número para você anotar, tá? Às vezes vinha número, às vezes vinha um formatinho de frutas, mas geralmente eram números, tá? Então quando vinha esses números, você tinha que anotar os números, e aí quando você desligava e quando você voltava para jogar, você colocava aquele password. Claro que você vai ver aí na tela que vai ter a opção que tá o Game Start, Password e Option, né, que é a opção. E no Password você tinha que colocar esses números para continuar da onde você parou. Olha que divertido. E vale destacar que, além desse jogo trazer uma ótima nostalgia, também tinha a questão das revistas. Porra, cara, que saudade da revista Game Power, da Power Game, da Nintendo e outras revistas maravilhosas, que quando a gente comprava, a gente ficava naquela ansiedade. Porra, quando a gente logo de cara ficava maravilhado com as capas. E a gente sabia que quando a gente comprava a revista, vinha o password nessas revistas. Olha que maravilha. Então assim, esse jogo é maravilhoso. Eu falo para vocês, joguem bastante. É um jogo 2D? É um jogo de 40 anos, quase 40 anos? Mas é um jogo que ainda continua sendo divertido, tá? E vamos agora para o segundo colocado, que na minha opinião eu queria deixar ele no primeiro, mas o primeiro tem algo nele que diz assim, não, ele tem que ser primeiro. E aí eu vou explicar por que ele para mim ficou em primeiro lugar em termos de grau de dificuldade, tá? Então vamos para o segundo jogo, que é um dos jogos mais difíceis da história dos videogames, que é o Battletoads. Galera, você pode pegar qualquer versão, tanto a do Nintendinho, quanto a do arcade, quanto a do Super Nintendo, o grau de dificuldade é a mesma. Pense num jogo difícil, principalmente a fase do jet ski. Pô, essa fase aí, galera, deu uma dor de cabeça. Até hoje é uma das fases que mais dá dor de cabeça para quem joga esse jogo. Pode ter na certeza. Vai lá! Eu te desafio você jogar ele e de cara passar dessa tela que é a do jet ski. É muito difícil. Quem jogou esse jogo da minha geração, da minha época, sabe o que eu tô falando. Já aproveita, deixa aí nos comentários, você que é da minha geração ou você que vai jogar ele, depois volta aqui e deixa nos comentários o grau de dificuldade que foi e que é essa fase até os dias de hoje. O lançamento oficial do Battletoads, galera, foi na América do Norte em 1º de junho de 1991 para o Nintendinho 8 bits. Para o Nintendinho 8 bits, que o grau de dificuldade é absurda. Esse jogo ele foi desenvolvido pela Rare e publicado pela Transwest, o clássico jogo beat'em up que ficou mundialmente famoso por seus gráficos. Claro que você vê a diferença de gráfico logo de cara, que quando sai do Nintendinho 8 bits que vai para o Super Nintendo, você vê a questão de gráfico em que sentido? Pelos bonecos. Você vê que os bonecos do Nintendinho 8 bits era pequenininho, e quando você sai do Nintendinho 8 bits que vai para o Super Nintendo 16 bits, os bonecos já era maior, os gráficos já era maior, já tinha mais vozes, a qualidade de voz era melhor, enfim, tudo era melhor, você vê logo de cara. Ah, e um detalhe que poucas pessoas comentam é que o Battletoads, ele veio para concorrer junto com a Tartaruga Ninja. Você acredita nisso? E olha que maravilha, saiu um clássico. Os dois são um verdadeiro clássico, tanto o Tartaruga Ninja quanto o Battletoads. O Tartaruga Ninja, por outro lado, na minha opinião, ele já é um pouco mais fácil. Agora, pense num jogo difícil que é o Battletoads, galera. Esse jogo é difícil, tá? Esse é. Enfim, é um jogo bom? É um jogo bonito? Do Nintendinho 8 bits até os dias de hoje? Mas o grau de dificuldade é absurdo. Se você pegar o do Nintendinho 8 bits, você pensa, esse gráfico aí é feio. Gente, mas da minha geração pra minha época, porra, você sai do Atari, sai do Odyssey e vai pro Nintendinho 8 bits com gráficos melhorados, pra nós, pra época, é como se você saísse do Play 1 e pulasse pro Play 4, pô. Assim, é absurdo a diferença de gráficos, tá? Mas não deixa de ter a sua excelência. Os jogos são bons, todos são bons. Aí do Super Nintendo para frente foi que os jogos começou a ter aquela evolução e foi melhorando com o passar do tempo até chegar aos dias de hoje. Mas lembre-se, todos são maravilhosos para se jogar. E agora vamos para o nosso primeiro colocado, que é nada mais, nada menos o famoso comedor de fichas chamado Ghosts 'n Goblins. Esse jogo, galera, é muito difícil. Eu só vim aprender a zerar esse jogo depois que surgiu
os computadores e os emuladores. Claro, com fichas infinitas fica muito fácil e você vai treinando todo dia. Hoje eu zero ele, mas assim, para mim poder zerar ele, eu tive que demorar, no mínimo ali, eu demorei ali no mínimo uns 3, 4 meses, galera. Parece um absurdo que eu tô falando? Parece. Mas eu tive que treinar todo dia para pegar os macetes, decorar os momentos certos para pular, os momentos que passa os fantasminha, saca? Eu tive que aprender e decorar tudo no jogo para poder pular nos momentos certos. Você dos dias de hoje, você acha que Metal Slug é difícil? Metal Slug é um bebezinho perto desse jogo. É um bebezinho. Quando você já aprende a jogar ele, você consegue zerar ele rápido, sim, consegue. Mas, cara, olha o tempo que eu demorei para poder zerar esse jogo. Foram quase 3 para 4 meses. E se eu for jogar de novo, vou passar o perrengue de novo, diga-se de passagem. Esse jogo saiu para os arcades em 1985. Ele é um coroa charmoso que nem eu, diga-se de passagem. E ele foi conhecido mundialmente por ser o famoso comedor de ficha. E também ele é conhecido como um dos jogos mais difíceis da história dos videogames, tá? O que eu posso dizer para vocês é, joguem desde a versão arcade até as versões caseiras, que são as do console. E eu acredito que, na minha opinião, acho que a versão mais, entre aspas, e continua /10/10 de dificuldade, eu acho que é a do Super Nintendo. Claro que, como era console, tinha que vender mais fita, então acho que eles pegaram um pouco mais leve no grau de dificuldade. Mas a do Mega Drive, a do Mega Drive é muito difícil, é o mesmo grau de dificuldade que tinha nos arcades tempo Mega Drive. Por isso que o Mega Drive é um dos consoles que tem mais catálogo de jogos difíceis. Por que eu digo que o Mega Drive é um dos consoles que mais tem catálogo de jogos difíceis? Porque a Sega ela surgiu nos fliperama, nos arcades. E aí o que ela fazia? Tirando os jogos que saíam dos arcades e indo para o console, ela diminuía em gráfico, ela diminuía em vozes e tudo, tá? Em música, trilha sonora, mas o grau de dificuldade continuava o mesmo, tá? Continuava o mesmo. E aí você deve estar se perguntando, tá, Jadiel, mas por que você escolheu ele como primeiro? Cara, o jogo já é difícil. Aí quando você vai chegar no final, quando você zera, aí o que acontece? Não, você não zerou. Simplesmente foi uma pegadinha, aí você vai ter que, sabe o que? Vai voltar desde a primeira fase e voltar tudo de novo para poder zerar o jogo. Você já tem toda a dificuldade para poder zerar o jogo, você vai até o boss final, você tem uma dificuldade para enfrentar o boss final fora o decorrer do jogo, e aí quando chega que você derrota o boss final, o boss manda um beijinho e diz assim, não, meu príncipe, isso aqui foi só um teste, volte lá para a primeira fase, que é onde tem uma chave, venha me enfrentar de novo. Aí você vai voltar desde o início da primeira fase até chegar no boss final, para depois você zerar. Olha só como é que é as coisas. Olha só para você ver o quanto esse jogo é difícil. Como eu disse, já tem aquela dificuldade da trajetória para você chegar no boss final. Aí quando você enfrenta o boss final, achando que vai salvar a princesa, aí o boss chega para você e diz, não, aqui foi só um teste, cara, eu tava só me aquecendo, volta de novo para você pegar as manhas do jogo e vem me enfrentar de novo. Entendeu agora por que eu deixei esse jogo como o primeiro? Bom, enfim, o que eu posso dizer para vocês é que esses 3 jogos são maravilhosos, tá? O Castlevania do Super Nintendo, ou qualquer Castlevania do Nintendinho 8 bits, o Battletoads, tá? Que também é um jogo maravilhoso, e o Ghosts 'n Goblins. São 3 jogos que, assim, me marcou muito. E vale destacar que quase que eu me esqueço, é que o Ghosts 'n Goblins, eu no arcade, eu nunca passei da primeira fase. Aliás, eu minha ficha ia embora era rápido. Eu não andava assim, digamos, eu não durava 1 minuto no jogo. Só para você ter uma ideia do grau de dificuldade que é esse jogo, tá? O que eu posso dizer para vocês é, joguem, são jogos maravilhosos, é divertido, não liguem para os gráficos. Para nós daquela época os gráficos eram maravilhosos, hoje nem tanto. E se você está pensando em ter um jogo para jogar todo dia, se divertir e quiser um grau de dificuldade muito extrema, pega esses 3 jogos. E vale destacar que se você zerar qualquer um desses 3 jogos que eu estou falando aqui para você, você está preparado para zerar qualquer jogo atual. Aí você está dizendo, Jadiel, mas os jogos atuais não tem dificuldade? Em vista dos nossos, do passado? Eu acredito que não, me perdoem se eu estou sendo franco, mas os jogos de hoje em dia não têm o mesmo grau de dificuldade
que tinha do passado. Quer um exemplo? Sonic. O Sonic foi feito para criança e olha o grau de dificuldade que ele é. O Mario foi feito para criança e olha o grau de dificuldade. Enfim, mas não estou me desfazendo dos jogos atuais não, tá? Os jogos atuais são maravilhosos, mas em termos de dificuldade, eu sinto falta dessa dificuldade nos jogos dos dias de hoje. Bom, enfim, se você gostou do nosso conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like e comenta. Comenta porque me ajuda muito, tá, galera? Quando você comenta, a plataforma entende que o nosso trabalho tem relevância e o nosso trabalho ganha mais engajamento, tá? E não deixa de se inscrever.